Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Pedimos a Pai que envolva o nosso irmão William, que fará a palestra de hoje. Que assim seja. Boa tarde, amigos, amigas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu que venho de Uberlândia, Minas Gerais, de uma casa espírita muito pequena que hoje funciona num local improvisado até que a nossa sede se conclua, tenha lá a condição de nos receber. A gente vem a uma casa com essa estrutura, com essa organização e volta para a nossa terra
encantado e com profundas lições e ensinamentos, mas também com muitas sugestões. Então a gente fica muito agradecido, né? Estive aqui ontem à noite, faço a palestra agora à tarde, e desde já agradeço a atenção e o carinho, que a energia e a paz de Jesus possa nos envolver a todos, né, nesta tarde, e que juntos nós possamos refletir nas lições que Kardec nos deixa, através dessa doutrina maravilhosa, que tanto tem nos consolado, né, nos esclarecido e nos auxiliado na caminhada que cada um de nós, né, nos comprometemos a realizar nesta encarnação. O codificador Allan Kardec, ele era um homem muito organizado, muito metódico, e nos chama a atenção muitas vezes a sequência dos capítulos que ele coloca nas obras que escreveu. Quando a gente vai, por exemplo, para o Evangelho segundo o Espiritismo, além do belíssimo prefácio, daquela instrução maravilhosa, e aqui eu já tenho que dar logo uma dica, né? A gente nunca deve pular um prefácio ou uma introdução de um livro espírita. A gente às vezes acha que o livro começa no capítulo 1. E eu brinco que às vezes as introduções, os prefácios de Emmanuel, por exemplo, ou de Joana, ou as próprias introduções de Leon Denis, que é um autor que eu admiro muito, dariam já uma obra. Tamanha a beleza, a riqueza de conteúdo que nós encontramos em algumas palavras. Então nós temos o prefácio, a introdução, e logo nos deparamos com o capítulo 1, repetindo o que disse Jesus. Kardec afirma: não vim destruir a lei. Como a nos mostrar, o Espiritismo não veio derrogar tudo o que nós encontramos naquilo que Kardec chama de primeira revelação, trazida por Moisés. Não veio derrogar os ensinos de Jesus, que constituem a segunda revelação, mas é claro que coube a Jesus, na sua época, reforçar a lei divina, mas nos convidará à reflexão quanto às leis mosaicas. Moisés instituiu 613 leis, impossíveis de serem praticadas na sua totalidade, na época de Jesus e também hoje. Porque as leis humanas, elas são passíveis de modificações, elas mudam com o tempo. Na medida em que nós nos amadurecemos, nós temos maiores condições de entender, né, os detalhes da lei divina com mais clareza. Se observarmos os 10 mandamentos, quase todos eles, à exceção de 2, eles começam com uma proibição. Né? Não faça isso, não faça aquilo. E esta maneira de educar nós utilizamos na infância, na primeira infância, quando a criança não tem muitas condições de entender os porquês. Então a gente primeiro proíbe, porque ela não consegue entender os motivos. Então a gente fala: não faça isso. Na medida em que nós nos amadurecemos, temos maiores condições de compreender. E aí vem Jesus, que nos convida ao amor, que várias leis colocadas por Moisés, e não os 10 mandamentos, ele modifica. Porque na época era muito comum a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Jesus coloca por terra a lei de talião. E então vem o Espiritismo, como o próprio Cristo disse, né, que viria o outro Consolador. Porque naquela época ele não tinha condições de nos ensinar tudo, e ele sabia que com o passar do tempo, ensinamentos seriam introduzidos no seio do cristianismo dos homens, que nos afastaria do verdadeiro ensino colocado pelo Mestre. E então vem o Espiritismo, relembra todas as coisas e nos ensina outras, porque já estamos mais maduros para compreendê-las. No capítulo 2, Allan Kardec nos fala de que o meu reino não é deste mundo, a nos dizer que a vida não se resume ao que nós conseguimos enxergar neste plano do berço ao túmulo. Todas as vezes que alguém que eu gosto muito desencarna, eu tenho mais certeza da imortalidade da alma. Porque ficaria muito sem sentido e sem lógica a gente conviver com alguém um dia que seja, ou 50 anos, talvez 100 anos, para tudo se acabar num caixão. Não faz sentido. Tem que haver outras existências.
Tem que haver uma continuidade. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Seria muita presunção de nossa parte imaginar que diante de trilhões de planetas e sóis, há estudos que apontam agora 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 bilhões de sóis. O nosso sistema solar, ele tem o nosso solzinho e 9 planetas. Ou 8, dependendo da conta, que o Plutão está deixando de ser planeta, ou já deixou de ser, então. Imagine multiplicar 8 vezes 100 bilhões vezes 200 bilhões, considerando que todo o sistema fosse, o que não é, do mesmo tamanho que o nosso, e toda galáxia fosse, o que não é, como é a nossa. Então, se a gente for fazer a conta, a calculadora não consegue nem calcular isso. Então, tem que ter moradas em outros lugares. Por que que diante desse tamanho que é o universo, já se fala em multiversos, deveria haver vida somente neste planetinha, chamado por nós de Terra? Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino do céu, senão nascer de novo. A reencarnação se impõe como algo lógico. Se eu preciso ser perfeito, ser um espírito puro, como numa única existência, não dá tempo. Não temos condições disso. A gente pode estudar, pode vir para o centro espírita, pode participar da ação social, o que for, que uma encarnação é insuficiente. 5º capítulo. Bem-aventurados os aflitos. E a gente poderia analisar que ele é o maior dos capítulos, com exceção do 28 das preces, ele é o maior. Porque Kardec sabia que, estando no mundo de provas e expiações como estamos, e foi informado para ele anteriormente, o sofrimento e a aflição nos atinge de várias formas. Foi o tema da palestra que nós fizemos ontem. E aí, ao invés de dar sequência nas bem-aventuranças, Kardec interrompe essa sequência, porque no 7 é bem-aventurados, os pobres de espírito, não me falha a memória. Então ele interrompe essa sequência e coloca no capítulo 6, o Cristo Consolador. Ah, poxa, não poderia vir antes, porque ele aí não quebraria a sequência de bem-aventurança, ficaria mais prático, né? Mas não. Que é como ele dizer assim, estais aflitos? A nossa aflição será minorada, na medida em que nós nos instruirmos. Porque diante da dor é necessário algo que a console. Então ele coloca o Espiritismo como o Consolador prometido. Olha a palavra, consola dor. Não é elimina dor, retira dor. Ele consola. Porque às vezes aquela dor que eu sinto não vai ter cura. Às vezes aquele problema familiar que eu vivencio não vai ser resolvido. Porque eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo me consolar, me equilibrar para conviver com aquele caminho que o outro escolheu trilhar. Por isso Cristo disse, e Kardec coloca neste capítulo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é eu vos curarei, eu resolverei os vossos problemas, eu vos aliviarei. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não fala abandone a tua cruz, ou me dá a tua cruz que eu vou carregar. Tome a tua cruz. Mas lá no começo tem uma palavrinha, aquele que quiser. Porque Jesus não se impõe a nós. Ele não se impõe a nenhuma criatura, todos nós podemos, como no diálogo dele com Emmanuel, segui-lo agora ou daqui a milênios. A escolha é pessoal. Se nós decidirmos a segui-lo, tenhamos a certeza que os nossos problemas não serão resolvidos. Porque muita gente tem essa ilusão. Fala, não, eu vou para o centro espírita porque lá
Todos vão pegar os meus problemas e resolver. O mentor vai dar um jeito. E a gente se decepciona. Se alguém veio aqui hoje em busca disso, estou fazendo propaganda contrária ao Espiritismo. Nós não resolvemos o problema de ninguém. E quando a pessoa não é espírita, e vê um espírita com problemas, já me perguntaram, mas os mentores não resolvem para vocês, não? Olha, eu até vou dar essa ideia, né? Vamos levar para a reunião, porque seria mais fácil caminhar. Mas a proposta não é essa. Até porque nos tiraria o mérito. Já pensou um professor que resolve a prova para nós? A que mérito nós teríamos? Então o Espiritismo nos dá os elementos para que nós possamos conviver com os problemas e aqueles que forem passíveis de superação, que os superaremos, que os superemos. Então é importante olhar essas questões, mas tem um detalhe neste capítulo que é importante. Porque o Espírito da Verdade vai nos dizer: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Aqui não está espíritas, amai-vos ou instruí-vos. Como se nós pudéssemos e devêssemos escolher. Ou eu amo, ou eu me instruo. Ou eu busco conhecimento, ou eu busco o serviço. Não. O Espírito da Verdade nos convida a praticar os dois. A instrução e o conhecimento. E Emmanuel, num livro belíssimo chamado Pensamento e Vida, no capítulo 4, intitulado Instrução, ele vai nos dizer o seguinte: bondade que ignora é assim como um poço amigo em plena sombra a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então estamos viajando. E quem viaja tem necessidade de duas coisas: de alimento, para fortalecê-lo na caminhada, na viagem, não importa se é a pé, de bicicleta ou avião, a gente precisa de alimento. E nós precisamos saber para onde ir. E ele então vai comparar agora que a bondade, ou seja, o amor que não instrui, ele é como um poço amigo. Imagina, você está viajando, tem uma sombra bonita, debaixo da sombra um poço. A gente para, bebe água. Se for possível nesse poço, seria maravilhoso ter um pão de queijo com café. Emmanuel falhou nessa parte aqui. Água, pão de queijo, não pode faltar mineiro, não pode faltar pão de queijo. Eu fiz propaganda de pudim ontem aqui na palestra, quem veio, mas o pão de queijo não pode faltar para o mineiro. Pamonha também é outro, não pode faltar do nosso cardápio. O pessoal chega, né, a salivar de vontade, né? Vamos para Minas e a gente mostra o que é pamonha de primeira. E a cidade nossa é perto de Patos de Minas. Dizem que é a capital do milho. Então imagine só a tentação e a provação que nós temos lá com a gula. Então, imagine chegarmos num poço desse. Bebe água à vontade, come pão de queijo até se fartar. E pergunta para o poço assim: para onde vou agora? Para onde seguir? E o poço não sabe responder. Ele é importante? É importante. Mas é como se algo lhe faltasse. É uma importância limitada. E aí eu posso falar assim: então tudo bem, eu vou tentar. E a gente pode tentar. O problema é que nessas tentativas de descobrir o caminho por conta própria, a gente escolhe muito caminho errado. E muitas escolhas erradas nos trazem dores difíceis de suportar. Então esse é o problema, que a instrução nos auxiliaria a resolver. Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, na última parte, ele vai resumir as potências da alma em 3 palavras: querer, saber e amar. E sobre o saber, ele vai dizer algo que dá para complementar com Emmanuel.
Ele diz assim que sem o conhecimento aprofundado, sem o estudo das coisas e das leis, o nosso pensamento e a nossa vontade poderiam se perder. É um pensamento e uma vontade que não sabe para onde ir. Pensar o quê? Querer o quê? Como Jesus para o cego de Jericó, o cego Bartimeu, que queres que eu te faça? Que se Jesus pergunta para um cego o que é que ele queria, é porque nem todo cego quer enxergar. Porque a vida é assim, a gente às vezes quer tanta coisa, mas o que é que nós queremos de fato? Ou o que é que nós deveremos querer? Quando eu não tenho essa instrução, esse conhecimento e esse estudo colocado por Leon Denis, nós ficamos perdidos. Então nos convida Leon Denis ao conhecimento. E hoje nós vivemos uma época com tantos recursos. Enquanto eu faço essa palestra, pessoas de várias partes do mundo assistem das suas casas. Nós temos podcasts, nós temos vídeos no YouTube, Facebook, Instagram, rádios, nós sintonizamos no carro, rádios via internet, web rádios. Mas o livro ainda é algo que nós buscamos muito. O livro em PDF, o livro digital, mas eu particularmente gosto do papel, sabe? Ontem uma pessoa me mostrou um livro impresso em 1933, depois da morte de Leon Denis. Confesso que me deu uma inveja. Falei, nossa, ela tem um livro de 1933, o livro velhinho, as páginas já. Mas o livro, vai dizer Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, o livro é um amigo sincero. Bem-vindo, tanto nos dias felizes, quanto nos dias ruins. E nós precisamos então, como eu disse no começo, olhar para o livro em busca de conteúdo. Porque às vezes, eu citei no começo de propósito, a introdução, fazendo a propaganda para a introdução, porque às vezes a gente vai ler o Evangelho e perde a introdução. Um dia um amigo meu falou assim, William, mas o Evangelho é lindo, né? Eu falei, lindo. E ele falou assim, nossa, eu já leio o Evangelho tem 30 anos. Eu falei, que beleza. E aí eu fiquei curioso, porque eu percebi que tinha um probleminha ali que eu não estava conseguindo captar. Aí eu falei, vou jogar um verde aqui, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão, que a gente vem para São Paulo, às vezes o mineirês ali tem algumas coisas, que vocês levantam o dedo para não entender essa palavra. E eu falei assim, realmente é lindo. Aquela parte que fala de Sócrates e Platão, então nem se fala, né? Aí ele quase que desencarna. Ele falou assim, Sócrates? Eu falei, é. Platão? Eu falei, é. Ele falou, não, você está enganado, você está falando do Evangelho segundo o Espírito? Eu falei, é. Eu falei, mas como é que você lê esse livro? Eu pensei, deve começar do capítulo 1, né? E vai até o 28, ou até o 27, e fala, prece? Não precisa, já sei. Aí eu pensei, como é que você lê o livro então? Ele falou, não, eu estudo abrindo ao acaso. Eu falei, mas você estuda abrindo ao acaso? É. E a gente faz um parêntese. Abrir ao acaso é maravilhoso, mas não pode ser encarado como estudo. Porque vai indo, o livro vicia, que o nosso dedo tem uma grossura, então normalmente vai mais no meio, né? E a gente fala assim, nossa, eu estou precisando, tem 3 semanas que cai na mesma. Não. Não é que está precisando, é que viciou mesmo. O livro está viciado. Então, faz o seguinte, tenta abrir, pega um espiral e faz assim, e vê se cai na mesa. É muito difícil, porque se cair, está precisando mesmo, nesse caso. Mas o livro, né, normal de lombada que a gente fala, você vai ainda vicia. Sem falar, quando a gente às vezes faz uma prece, fecha os olhinhos, pede a Deus, fala, Deus, mostre um local que eu estou precisando ler hoje, né? E se a gente abre e cai num item grande, a gente fecha e fala, o senhor errou, né? Eu preciso de outra parte. Que a gente quer algo que sirva para nós, mas que seja curtinho, né? E tem lá um bom aí, o da paciência, né? Joana de Anjos, que coloca como espírito amigo do Evangelho, ele é bom de ler. Porque é meia página só, então rapidinho você resolve e vai fazer outras coisas.
Mas isso não é estudo. Isso é uma leitura que consola, que conforta, que esclarece, mas não nos possibilita conhecimento aprofundado. E quando o Denis fala que o livro é um amigo sincero, porque ele não tem a intenção de nos agradar. A gente às vezes lê Joana, lê Emmanuel e fala assim, nossa, mas a carapuça serviu. E serve mesmo, porque a intenção deles é esclarecer. Mesmo que aquilo toque em algumas feridas que nos incomodam. E o livro deveria ser um amigo, encarado por nós como um amigo, nos dois momentos, os ruins e os bons. Só que precisamos ter o equilíbrio, porque nos momentos bons da nossa vida, o que a gente faz? Muitas vezes se afasta do centro, do livro, da instrução. E nos momentos ruins, difíceis, a gente até reaproxima, mas fala assim, nossa, eu estou tão mal que não dou conta nem de ler. Então o importante é a gente buscar em todos os momentos, mas também nos bons, ou naqueles em que estamos mais ou menos equilibrados, aproveitar ao máximo. Porque o interessante seria que a gente aprendesse muitas coisas antes de passar pela prova. Como na escola. Na escola a gente aprende 1, 2 meses, no final do bimestre o professor aplica o teste. Ou no final do mês, enfim, cada escola segue um roteiro, mas normalmente ela aplica a prova depois que ensina. Só que a vida não espera. Não tem como eu dar um pause na vida e falar assim, olha, espera um pouco que eu vou aprender. Aí depois que eu aprender, pode mandar a aprovação. Às vezes não. Às vezes a prova vem antes do aprendizado, dificultando a nossa assimilação, a nossa compreensão e o aproveitamento, que nos enquadraria no que Kardec coloca no capítulo 5 do bem sofrer. Então a gente vai postergando, vai adiando, e de repente algo nos surpreende. E André Luiz, no livro Nosso Lar, logo no capítulo 1, ele coloca algo da sua experiência pessoal. E é bonito a forma como ele coloca, porque é alguém que vivenciou ali um período de aflição, de dor, de dificuldade. Então ele fecha o capítulo dizendo, ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Forte. É uma mensagem forte, André Luiz. Mas o que ele está aqui nos convidando? Para que a gente se prepare antes. Porque muitas vezes a morte nos surpreende. E a gente entra para o outro lado da vida sem saber nem que a vida continua. E a doutrina espírita, então, vem nos possibilitar ter um conhecimento antecipado. Questão 65, Livro dos Espíritos. Se o conhecimento do espiritismo poderia abreviar aquilo que Kardec chama de perturbação espírita, que é justamente esse negócio, eu não sabia onde é que eu estou, desencarnei, não desencarnei, né? Eu tenho umas dicas para a gente descobrir antes. Se você está tranquilo, levando uma vida pacata, não é médium, não está gravemente adoecido, igual aqui agora, assim. E de repente, você começa a ver a vovó e o vovozinho que desencarnou. É um sinal de que você também desencarnou. Então, que às vezes a gente reluta, falando, vovô e vovó desencarnou, e estão fazendo o que aqui, né? Vieram te buscar. É simples. Ou se você, de repente, tenta dialogar com alguém e não consegue, e esse alguém até então dialogava com você, é um indício que talvez você esteja num plano já diferente do dele. Um dia um amigo falou assim, William, então eu acho que eu desencarnei. Eu falei, como assim? Eu estou te enxergando, eu não sou médium ostensivo, não tenho clarividência, então você está encarnado. Ele falou assim, não, porque lá em casa ninguém mais me enxerga. Os meus filhos eu falo, me obedecem mais, a minha esposa me dá atenção mais. Eu estou morto lá dentro de casa já.
Eu falei, não, são os tempos modernos, né? É outra dica que eu dou. Se você conversar com alguém e não te responder, mas tiver com o telefone na mão, é normal. Espera um tempo, depois que largar o telefone, conversa de novo e tenta. Se ele insistir em não te ouvir, aí você pode ter desencarnado. Mas na resposta da questão 65, os espíritos dizem para Kardec que o espiritismo ajuda e muito. Porque o espírita conhece antecipadamente qual realidade vai enfrentar. O espírita conhece antecipadamente que a vida continua. Então, conhecer o espiritismo nos auxilia muito. Muito. E o livro deve ser encarado, então, como um amigo. Mas que tipo de livro eu posso ler? Eu posso ler qualquer livro. Nós somos livres. Como vai nos dizer Paulo, para lermos tudo, mas reter o que é bom. Até livro que fala mal do espiritismo, até esses, porque quanto mais eu leio gente falando mal do espiritismo, mais espírita eu fico. Se a gente for visitar a casa do Chico, lá a gente vai ver em exposição muitas revistas que falavam até mal. Kardec incentivava a leitura desse tipo de obra. Então a gente tem o direito de ler tudo. Mas tomar muito cuidado, porque diante de uma vida corrida, de uma vida, em que parece que nos falta tempo para fazer tudo que a gente quer fazer, às vezes tentar encarar obras mais ricas nos auxilia. Como vai nos dizer Emmanuel, num livro em que ele fala pessoa, no livro da Esperança, capítulo 74. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para servir-se à mesa. Pensou, eu vou chegar lá, a gente tem muito pastel em feira. Aqui é pastel de quê? De carne, palmito, de queijo. Não, quero um pastel de lodo. A gente não pede isso. Por quê? Porque eu tenho um cuidado com aquilo que vai alimentar o meu corpo. Só que nós não temos o mesmo cuidado com o que vai alimentar a nossa alma. Então, por isso a recomendação da gente ir para leituras edificantes. Como vai nos dizer Leão Denis no Depois da Morte, referimos-nos ao livro sério, útil, que instrui, consola e anima, e não ao livro frívolo, que diverte e com frequência desmoraliza. E na medida em que nós nos instruímos, nós fortalecemos a nossa fé. E a fé vai ficando aquilo que Kardec nos falava, da fé inabalável, que é a fé raciocinada e não a fé cega, fanática. Porque o espírita aprende a questionar, inclusive crenças que foram passadas de geração para geração e que a gente, sem raciocinar, sem usar da lógica e do bom senso, aceita. A fé, por exemplo, no inferno é totalmente desprovida de lógica. Ou existe o inferno ou existe o Deus de amor. Os dois não dá. Não dá para ter Deus amoroso ao mesmo tempo em que há esse inferno em que todos que lá entram ficam pela eternidade queimando sem se consumir. Quem questiona, quem indaga, começa a ter uma fé diferenciada. E às vezes saímos dessas crenças mais fortes até para questões do dia a dia, porque Kardec fala que a fé raciocinada vem combater inclusive as superstições. Tem uma que todos nós praticamos, talvez em São Paulo o pessoal superou esse nível, que é aquela do chinelo virado, faz o quê? Mata a mãe. Eu fico pensando, que mãe inteligente que fez isso, né? É um recurso que ela usou, porque ela, cansada de falar para os filhos, filho, guarda o chinelo no lugar, põe o chinelo arrumadinho no canto. O que ela pensou? Vou falar que o chinelo virado me mata, porque aí o filho pensava, eu não quero matar a mamãe. Então deixa eu guardar o chinelo no lugar certo. Ele contou para um amigo, que contou para outro, que contou. E numa época que nem o WhatsApp tinha, viralizou. E a gente replica isso.
vassoura atrás da porta. Eu não preciso nem completar, o pessoal já completa, né? Espanta a visita. Que sentido faz isso, né? Não, mas a gente é espírita. Espírita não acredita num trem desse. Então, já viu que saiu um trem aqui, né? Automático. Então, quando a gente passa perto do chinelo, o que a gente faz? Na dúvida, arruma, né? Porque, assim, vai que dá certo, né? Vai que... Não deveria passar perto do chinelo e ainda falar de doutrina para quem estivesse junto. Isso aqui não tem nada a ver, Kardec ensina, deveria fazer uma palestra do lado do chinelo ali. Espírita, quando tem visita fora de hora em casa, não vai colocar a vassoura atrás, mas ele vai dialogar. Oi, né? Eu tenho uma dica boa também, dá uma bocejada, fala que está com sono, e aí o outro pode desconfiar e ir embora. Um dia a pessoa falou assim, oi, mas deu certo, eu coloquei a vassoura e a pessoa foi embora. Eu falei, de duas, uma, ela viu você colocando a vassoura e se tocou e falou assim, opa, eu preciso desconfiar. Ou então, não foi a vassoura, mas o seu pensamento. Porque eu posso colocar a vassoura e falando assim, nossa senhora, passou da hora, né? Estou cansado aqui e o outro não vai. E às vezes o meu pensamento vai até o outro. E desperta nele um desejo de ir embora. Aí é telepatia, não é a vassoura. Então, vela. A vela em si, o materialzinho, não faz diferença. Mas o pensamento que eu coloco ao acender uma vela pode ajudar quem desencarnou. Então é o pensamento. Agora, para que nós trabalhemos isto, é que Allan Kardec nos convida então à instrução. Mas devemos então parar na instrução e não buscar o amor? Não. Porque talvez nós já estamos muito instruídos. Nos falta agora praticar, de fato, na essência, o convite de Jesus, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Os fariseus fracassaram não foi por falta de conhecimento, foi por falta de amor. Então a grande pergunta é, será que nós não estamos apenas nos instruindo? Deixando de vivenciar? Como nos recomenda Alcione no livro Renúncia? É necessário conhecer. O segundo passo é meditar. E muitos de nós paramos nisso. Conhecemos, meditamos e ficamos. O terceiro que ela coloca é sentir. Sentir o ensinamento. E o quarto e último, vivenciar. E nesta vivência, precisamos refletir muito. Porque às vezes, ateus estão nos ensinando mais de cristianismo do que nós a eles. Drauzio Varela, nesta semana, por exemplo, muitos devem ter visto, foi visitar uma transexual. E nos choca, porque no mesmo momento em que muitos cristãos olham para homossexuais e transexuais com recriminação, com preconceito, com homofobia, um ateu vai e tem um gesto típico dos cristãos dos primeiros anos. E isso causa um embaraço na cabeça, sabe de quem? Dos jovens. Porque ele olha para o papai, para a mamãe, para o titio e fala assim, poxa, mas lá na minha família, aquele que se diz religioso fala mal até de homossexual e de transexual. E de repente um ateu vai ali, tem um gesto de compaixão, de amor, de solidariedade. Então olha como nos falta a vivência. Porque Jesus compartilhava do seu amor com todos. Com os ditos cidadãos honrados da época, homens dignos, e com aqueles outros considerados indivíduos impuros. E às vezes aqueles que nós consideramos impuros hoje têm um coração mais puro do que a gente. Mas que por ter uma orientação sexual, cor de pele, classe social, orientação político-partidária diferente da nossa, nós já os classificamos como seres inferiores e nós os superiores. Falta-nos vivência.
Vai dizer Leon Denis que o amor é o coroamento de todas as virtudes. Que a gente fica pensando, como é que eu vou amar alguém? Leon Denis fala que o amor é o coroamento de todas as virtudes. Sempre que eu perdoo alguém, eu amplio a minha capacidade de amar. Sempre que eu tenho compaixão, eu estou amando mais. Sempre que eu sou indulgente, eu estou amando. Enfim, quando eu pratico alguma virtude, a minha capacidade de amar se amplia. E não basta ler, porque se a leitura só bastasse, era só pegar um livro sobre perdão, ler e eu falasse, pronto, já consigo perdoar todo mundo. Ou se eu pegasse um livro de medicina, lesse e eu falasse, pronto, já sou médico. Então é necessário aliar a instrução com a prática, respeitando o tempo de cada um. E Emmanuel, no mesmo livro Pensamento e Vida, lembrando que no começo ele fala que a bondade que ignora é o poço que dá água, mas não dá instrução, agora ele inverte e vai nos dizer que a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Agora ele inverte os papéis. Agora é um poste que fala assim, o caminho é esse, que é o que a instrução faz. Mas se eu me instruo e não amo, eu vou no caminho, mas não tenho o alimento que vai me abastecer para as horas e para os anos e as existências que virão. Daí a importância de buscarmos o alimento e o rumo certo. De ampliarmos essas duas asas. Buscar cada vez mais o aprendizado, mas o serviço. Porque Emmanuel vai complementar dizendo que amor, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Sempre que eu sirvo alguém, eu estou amando. Jesus, o exemplo de amor que nós temos, máximo, veio para servir e não para ser servido. Ele veio para amar. Ser amado é uma questão que cada um de nós temos que resolver. Ele não cobra de nós o amor, mas ele nos ama, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fragilidades. E é interessante observar que na medida em que eu amo o outro, eu acabo me curando, eu acabo evoluindo, eu acabo progredindo. E muitas vezes, a solução para os nossos problemas estão justamente no meu gesto de amor para o outro. Como vai nos dizer a oração de São Francisco, é dando que se recebe. Eu não posso fazer esperando a recompensa, mas é da lei que aquilo que eu faço de bom para o outro, de uma maneira ou outra, retorna para mim, porque assim manda a lei de Deus. E um exemplo, apenas para ilustrar essa nossa fala final, aconteceu certa vez com um homem cheio de problema, já sem nenhuma esperança mais de continuar vivo, querendo cometer o suicídio, procura um centro espírita, vai até o dirigente e fala, olha, quero me matar. E eu espero que você me ajude. E o dirigente, todo envaidecido de si mesmo, disse, sente, meu irmão, que eu vou lhe aplicar um passe que vai resolver os seus problemas. E o homem sentou, o dirigente estendeu as mãos, deu um passe e disse para ele, vá, e semana que vem volte e me conte se está ou não curado. E assim o homem fez. O homem foi embora, na semana seguinte voltou. Quando o dirigente viu o assistido apontar lá na frente, reuniu os trabalhadores da casa que estavam próximos dele e disse, venham aqui, estão vendo aquele homem lá? Sim, eu estou vendo. Eu dei um passe nele semana passada, vocês vão ver o resultado agora. Ele queria até se matar. E de repente o homem se aproxima e o dirigente diz, e aí, meu amigo, como é que você está? O homem, sem pensar duas vezes, disse, ixi, eu estou muito pior que semana passada. Eu falei, podia dormir sem essa, né? Podia ter passado sem, mas a vaidade não deixa, né? Ele falou, ficou sem graça com os companheiros. Falou, não, então faz o seguinte,
Vamos ali passar a hora do passe, que todos nós vamos te dar um passe em conjunto, que este passe vai te curar. E esse homem aceitou, e foi. Todos os aplicadores de passe se reuniram em torno dele e aplicaram um passe. E o homem foi embora. Voltou na semana seguinte e disse, olha, estou pior. Falei, vixe, né? Como a gente diz lá em Minas, lascou, né? Agora, e o dirigente pensou assim, o que eu vou fazer com ele? Né? Se o meu passe não adiantou, o do centro inteiro não adiantou, falou assim, olha, só tem uma pessoa cujo passe vai te curar. Vai até Uberaba, lá tem um médium chamado Chico Xavier. Se o passe dele não te curar, não sei mais o que a gente faz. E o homem aceitou. Então o dirigente deu a ele o dinheiro da passagem, ida e volta, um lanche. E o homem foi. Quando chegou em Uberaba, que viu aquela multidão no grupo espírita da prece, ele falou assim, nossa senhora, será que vai dar certo? Será que eu consigo um passe do Chico? Mas ele pensou assim, nem dinheiro para hospedagem eu ganhei. Então vou ficando aqui, de manhã cedinho meu ônibus sai e eu vou para o ônibus direto. Então eu vou ficar. E ele foi ficando. E o Chico atende um, atende outro, e alguém vai embora, o outro desiste, um é atendido, e foi ficando menos pessoas. De repente o homem conseguiu sentar num banquinho lá, e esperando, fazendo preces, assistindo às palestras que eram feitas, as explanações do Evangelho, até que chega um momento em que o Chico diz, meus amigos, agora eu vou aplicar-lhes passe. E o homem, chamado João, sentado, fechou os olhos e esperou a presença do Chico. E o Chico veio um a um. De repente, uma voz lhe diz, João, você por aqui? E o João pensou assim, será que eu desencarnei? Tem uma voz falando comigo e ninguém me conhece, eu estou aqui sozinho. E falou de novo, João? E ele pensou, é a voz do Chico. O João então abriu os olhos e viu o Chico na sua frente, com um sorriso largo no rosto, a lhe dizer, João, tem tanto tempo que eu estou te esperando vir aqui, mas ainda bem que você veio hoje, porque eu estou com uma enxaqueca daquelas brabas, e eu preciso que você me dê um passe. Aí o João pensou assim, meu Deus do céu, né? Eu vim aqui para dar um passe, e agora o Chico me pede, o que fazer, né? Mas o João, a imposição moral do Chico era tamanha que o João não teve como relutar muito. Ele falou, tudo bem, Chico. Então trocaram as posições. O Chico sentou, o João ficou de pé. Estendeu as mãozinhas, deu um passe no Chico. O Chico acabou o passe, virou para o João e falou assim, João, muito obrigado. A enxaqueca foi embora. E o João ficou assustado, até esqueceu de pedir o passe. E quando o João percebeu, tinha uma fila na sua frente, que o pessoal pensou, se o João curou o Chico, imagine a nós outros, né? Então, o João é potente, né? Então vamos lá. E o João não sabia o que fazia, o João perdido. Olhou para o Chico falou assim, vai João, né? Aplica passe aí, né? E o João falou, então tá, né? A ordem do Chico a gente não recusa, né? E o João começou a dar passe num no outro. Quando o João menos percebeu, o dia estava raiando, o sol estava raiando, o dia começando, o João olha no relógio e fala, nossa, o ônibus está chegando. E eles pediram todo mundo, falou um tchauzinho para o Chico continuava trabalhando, e foi para a rodoviária, empolgado, leve, parecendo que estava flutuando nas nuvens. Chegou no ônibus, o motorista lá esperando já, ele virou para o motorista e disse, você quer um passe também? O motorista, quer, aplica o passe aqui. Chegou no companheiro de viagem, posso dar um passe? Pode, deu o passe. E o João se curou. Quer dizer então que eu pego qualquer pessoa agora com qualquer distúrbio e põe para dar passe? Não. Mas o Chico percebeu que o que faltava naquele homem era confiança em si mesmo. Na verdade, quem deu o passe foi o Chico nele. Mas a simples ideia do João de sentir-se útil na tarefa e de poder servir ao próximo lhe dava noção do que experimenta alguém que ama. E por amor, ele deu o passe no Chico. E por amor, ele saiu dali aliviado, leve. Sem problemas? Certamente que não. Porque todos que servem ainda assim serão convidados ao testemunho. Mas o importante é buscarmos a instrução, mas buscarmos servir, buscarmos a prática.
porque é disso que muitas vezes o mundo precisa, e Emmanuel vai nos dizer, ainda neste capítulo, todos nós temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. No outro livro ele diz, a sabedoria é o caminho, o amor é a luz. Então a instrução nos aponta para onde ir, mas é o amor que nos vai dar o alimento para que caminhemos de maneira mais resoluta, mais firme e mais forte. Como a nos dizer na música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Toquemos em frente. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Obrigada por tanta sabedoria. E novamente vamos tranquilizar em nossas cadeiras, agradecendo essa oportunidade de aprendizado, que pedimos a Jesus que levemos essas instruções durante toda essa semana. E vamos imaginar Jesus no centro desse salão e dar-lhe a Ele, ofertar em suas mãos o que de melhor temos em nossos corações, para que Ele distribua a quem necessitar. E pedir, Jesus, envolva esse imenso país, o Brasil, em amor, em luz, colocando nos corações dos nossos governantes o amor, para que eles governem com sabedoria para o bem do próximo, para o bem público. E com a prece que Jesus nos ensinou, encerramos mais essa tarde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.